Estamos conversando com o Clóvis Rossi e a gente quer saber um pouco como foi a trajetória dele até se tornar um jornalista de opinião. A minha, a minha trajetória eu comecei trabalhando numa sucursal de um jornal carioca, uma sucursal pequena, e, portanto, fazia de tudo, né? Fazia rádio escuta, até porque naquela época a rádio a grande fonte de informação, fazia recortagem, recortava os jornais de São Paulo, resumia e mandava para o Rio de Janeiro, uma época em que, como não havia internet, não havia televisão a cabo, não havia nada, quer dizer, as notícias de São Paulo só chegavam ao Rio de Janeiro se vocês mandassem por telex, que é um aparelho que vocês jovens já não têm a menor ideia do que se trata. É uma versão um pouco mais moderna do telégrafo e um antecessor primitivo do computador. É um aparelho que não existe mais há muito tempo. Fazia reportagem também, fazia política, economia, esporte, fiz até treino, preparativos do Éder Joffre, que vocês jovens também não sabem quem é, que foi o mais famoso pugilista brasileiro, campeão mundial de peso galo, há 50 anos atrás, sei lá. Tudo isso, fazendo tudo isso ao mesmo tempo, você aprende aceleradamente a fazer tudo em jornalismo, porque ninguém faz jornalismo para ser correspondente internacional, para ser colunista de opinião, para ser nada. Quer dizer, se tiver muita sorte, ele consegue um emprego numa área que ele jamais pensou em trabalhar. Vai ser repórter de polícia, sei lá, quando pretendia ser repórter de cultura. Quer dizer, então, tirem da cabeça a ideia de que você estuda para fazer uma determinada coisa no jornalismo. Você tem que ser, primeiro, você se forma em jornalismo e depois o que for aparecendo, você vai se encaixando e procurando, na medida das suas possibilidades, se encaminhar para aquilo que realmente te interessa, te faz mais, te dá mais tesão. Para um jornalista recente que acabou de se formar, para ele ser um correspondente internacional ou um trainee, como é que ele faz? Como ele chega até essa posição? Não chega, ele vai ter que passar por uma. O normal é que ele passe por uma longa trajetória até que consiga ser designado correspondente internacional. Se ele entrar já com a expectativa de ser correspondente internacional, vai quebrar a cara, vai ter 1000 frustrações, porque de cada 100 que chegam às redações, um consegue ser correspondente internacional. O que pode acontecer, e não tem necessariamente a ver com faculdade de jornalismo, acontecia antigamente, continua acontecendo hoje, é o sujeito que vai estudar na Europa, por exemplo, vai fazer um curso qualquer, uma pós-graduação, de repente, hoje em dia é muito comum pós-graduação, estando na Europa, nos Estados Unidos, é convidado para fazer freelancer para um determinado jornal, vai ficando... Eu cito o exemplo, por exemplo, de um dos profissionais mais jovens, profissionais mais competentes que eu conheço, que é o Andrei Neto, que é o correspondente do Estadão em Paris, né? O Andrei estava estudando em Paris, estava fazendo pós-graduação em Paris, e o Reale Júnior era o correspondente do Estadão em Paris. O Reale ficou doente, teve que se afastar, etc. Depois se aposentou. E o Andrei começou a colaborar como freelancer. É outro caso no Estadão exatamente igual, é o do Jamil Chad, que hoje é correspondente em Genebra, que também estava em Genebra estudando, creio que estava estudando, fazendo pós-graduação em Relações Internacionais, começou como freelancer, colaborador, fez tão bem a coisa que acabou sendo efetivado como correspondente. Ou seja, não é que o cara sai da faculdade de jornalismo no Brasil para ser correspondente lá fora. Ele está fazendo um curso lá fora e, de repente, vira correspondente internacional. Mas isso, repito, é para 1, 2 casos, não pode ser objetivo de vida.